entender que quem está chegando para a nossa companhia aqui na Terra, um encefalo, né? As mais diversas deficiências que possam vir com feto, ele tem direito a nascer, ele tem direito à vida. E se fosse nós no lugar dele, se fôssemos nós que estivéssemos nessa luta de retornar aqui na Terra, gostaríamos de ser eliminados ou alcançados? Se fôssemos nós aqueles que cometêssemos a maior arbitrariedade, gostaríamos de morrer, de ser condenados à morte, se nós estamos numa escola de aprendizado? Então, essa incerteza da vida nos leva a refletir sobre os nossos valores. Se fosse o meu filho, se fosse o meu irmão, eu gostaria que fosse aplicado nele a pena de morte. Ah, você fala isso porque não fez com o seu parente, porque não é uma pessoa da sua família. Mas e se for? Como que nós reagimos diante desses mecanismos que nós buscamos entender da justiça divina? E o que nos leva a repensar a doutrina espírita? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar enquanto vos permitir. Jesus já sabia que iríamos esquecer o que ele estava nos ensinando. E esquecemos tanto que chegamos ao Santo Ofício, à Inquisição, matando tanto em nome de Jesus, destruindo tantas vidas em nome de Jesus. Então vem o Consolador prometido por ele, nos lembrar o que ele tinha dito e nos falar algo que não poderia dizer naquela época, que não tínhamos condição de entender conforme ele falou em Nicodemos. Como posso lhe falar das coisas do céu se ainda não entendes as da terra? Então, através da doutrina espírita, dessas 5 obras básicas do nosso grande codificador, que dia 3 do nosso passado agora, completaria 211 anos que esteve aqui conosco. Outra pedagogia fantástica da codificação catequética. Então nós vamos ver a importância dessas 5 obras que foram escritas através de um intercâmbio entre os dois mundos. O intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico nos traz esses esclarecimentos. Mas Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Como que esse povo que se diz espírita, se diz cristão, fica conversando com mortos, conversando com defuntos? Isso é coisa do Satanás, não é assim que a gente ouve? Moisés proibiu. Proibiu por quê? Porque era possível, porque existia. Ninguém proíbe algo que não existe. E o que Jesus fez? Jesus comunicou, fez esse texto e nos ensinou como fazer. A seriedade, a responsabilidade que é esse intercâmbio dos dois mundos. Nessa transfiguração, ele conversou com Moisés e com Elias. E veja bem, ele fez apenas com 3 dos discípulos. Nem os 12 ele levou ao monte para esse intercâmbio, nos mostrando a seriedade que é esse intercâmbio. Levou 3 que seriam úteis nesse processo dessa materialização desses 2 espíritos. Ele orou, eles dormiram, quando acordaram, eles estavam dialogando com Moisés e Elias. Então nós vamos ver que a doutrina espírita
codificada, trazida a nós, através desse intercâmbio espiritual, é que vai nos orientar através das suas obras. E o livro dos Espíritos, esse primeiro livro da codificação, olha a grandeza deste livro. A introdução deste livro, por volumes, e a conclusão, deu origem ao que é o Espiritismo e a obras póstumas. Prolegômetro e a conclusão originou esses dois livros. A primeira parte das causas primárias, a Gênese. A segunda parte do mundo espírita, o livro dos médios. E a terceira parte das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações, o céu e o inferno, que está completando esse ano 150 anos. Olha a importância deste livro para nós espíritas. Para nós brasileiros, que a maioria de nós temos preguiça de ler, não temos o hábito da leitura, o espírita é como se estivesse iniciando uma faculdade. Não tem jeito de fazer faculdade sem leitura, né, gente? Então, quem estiver estudando direito tem que ler e muito. E antigamente, há uns 20 anos atrás, a gente terminava a faculdade e, como dizia, pendurava a chuteira. Né? O diploma numa parede e a chuteira na outra. Não precisava mais estudar, estava tudo tranquilo, já dominava aquela profissão. Hoje não. Hoje quem termina a faculdade continua na luta de aprendizado. Não pode parar. E a doutrina espírita nos vem mostrar a necessidade do conhecimento, de desenvolver o nosso conhecimento. Se eu não gosto de ler, não tenho hábito da leitura, ou eu não sei ler, tenho que participar de um grupo de estudo. Toda a casa espírita é um grupo de estudo. Os grupos de estudo são fundamentais para o nosso entendimento da leitura. E aí nós vamos ver. O livro dos Espíritos, ele tem um resumo das outras 4 obras. O resumo. Então eu não quero ler o livro todo, vamos ler pelo menos o resumo. Olha só, o livro dos Espíritos, na sua primeira parte das causas primárias, ele tem apenas 4 capítulos com 75 perguntas e respostas. Ele deu origem à Gênese. Então, se eu estudar essa primeira parte, eu estou estudando um resumo da Gênese. E o meu interesse vai ser tão grande, porque é tão interessante, que a gente vai criar interesse em estudar a Gênese. É muito interessante isso aí. A sua segunda parte, de origem do livro dos médios, é a maior. Tem 11 capítulos, né, com 538 perguntas e respostas. É o resumo desse livro dos médios. A outra parte, que deu origem ao Evangelho, tem 12 capítulos com 306 perguntas e respostas. Olha a pedagogia utilizada por Kardec, interessante. E a quarta parte, que deu origem ao inferno, foi iniciando em Nova. Tem 2 capítulos. 2. Nós vamos entender muito sobre os mecanismos da justiça divina. Nesse resumo, 2 capítulos. Até que não gosta de ler ainda. Porque é rápido, é pequeno. Então a gente começa a despertar, porque é um acerto de conhecimento tão grande que nós temos. Quando a gente lê a primeira vez, tudo bem. Vai ler a segunda, nossa, mas eu não tinha lido isso. Parece que eu não li esse livro ainda. E assim vai o quê? Ampliando o nosso conhecimento. E vai nos libertando. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Vai nos libertar do medo. Vai nos libertar do sofrimento, da angústia, nos libertar do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quem tem medo da morte? Nós falamos de defesa da vida. Tem alguém que tem medo da morte? Será que tem? Será que nós temos medo da morte? E se temos, por quê? Nós sabemos que a morte não existe, não é mesmo, gente? Por que ter medo da morte? Olha o que nós aprendemos. Dá para ter medo? Olha lá. Desde criança ouvindo desde isso aí. A morte vai te buscar, a morte vai te pegar. É assim que nós fomos criados, a maioria. É sempre tem que ter a paz.
Não é isso que nós aprendemos? E aí, nós vamos ver que se a gente não obedecer, nós vamos para o inferno. E o inferno é um abismo sem fundo. Vai passar 1 milhão de anos, nós vamos estar caindo. Vai passar 3 milhões de anos, nós vamos estar caindo ainda. Porque não tem fim. Olha que medo que a gente tem no inferno. Mas nós precisávamos disso, sabe? Nós tínhamos que ter medo mesmo. E ainda tem muita gente que tem medo. São os mecanismos usados para o nosso crescimento. Porque se nós não tivéssemos medo, nós aprontávamos demais, gente. Mesmo que esse medo, você imagina, nós não somos flores que chega, não conseguimos, né? A gente está mesmo com medo do inferno. Porque a gente não desobedecer a mãe e o pai com medo do inferno, com medo da morte, além da dor de cabeça, né? E assim, em formas, em meios dos pais conter os filhos através do medo. Hoje em dia, eu falei para os nossos crianças, eles falam de rir, por quê? Tudo é porque eles têm que explicar. Né? Antes não, a gente só tinha medo. E não fazia de medo. Eu tinha um medo imenso da minha mãe morrer, porque eu sabia que eu ia para o inferno mesmo se eu morresse. E minha mãe ia para o céu. Eu falei, gente, minha mãe vai para o céu, eu vou para o inferno, nunca mais vou ver minha mãe. Eu estava no desespero. Né? Porque eu ia confessar, eu falava, não tinha culpado, não tinha lavado meus pecados. Né? Minha mãe extremamente católica, super dedicada, uma pessoa de um coração de ouro. Eu falei, meu Deus, eu estou pedindo, o que eu vou fazer para ir para o céu? Eu não dou conta. E ficar aquele medo, eu não sabia o que fazer. Mas a gente tem que sentir que existe alguma coisa que não pode ser assim, está aquela cobrança. Né? Então, a gente vai ver que esse temor da morte, olha a pergunta do livro dos Espíritos. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Todos eles veem esse temor que duela diante de si o futuro. Isso é Kardec perguntando se é verdade. Né? O que ele responde? Falece de fundamento para semelhante temor. Mas o que é? Se procuram persuadir-as quando crianças de que há um inferno e um paraíso, que mais certo é ir para o inferno, visto que também nos disseram que o que era na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas que algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateus ou materialistas. São assim levados a crer que além da vida presente nada mais dá. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, eles temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. É isso que eu estava falando aqui. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança o faz contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá segurança de que o mundo para onde terá de ir, nenhum deles encontrará cujo olhar seja de temer. Se nós temos uma vida reta, uma vida tranquila, exercitando a caridade, sem medo de ninguém nos encontrar do lado de lá com um olhar discriminado, ou seja, eu tenho uma vida tranquila, com a minha consciência tranquila. Eu estou construindo o céu a partir daqui. E mesmo com todas as tribulações da terra, se eu tenho confiança no Pai, se eu tenho fé em Deus, eu posso ter uma vida serena, tranquila, mesmo com as dificuldades. Porque eu sei que Ele não coloca a parte pesada e não fraca. Nós estamos no lugar certo, as pessoas certas. Então eu vou ter uma vida tranquila. Olha só, se eu me tornei materialista, o que eu espero? O nada. E a doutrina panteísta, a absorção do todo universal, também eu vou esperar o quê? Não vai ter diferença. A doutrina da igreja, a fixação da pena definitiva, da sorte, né? E o progresso quase infinito da doutrina espírita. Qual a posição que eu estou? Da doutrina materialista, da doutrina panteísta, a
perda da individualidade. Eu morri, acabou. Tem nada do lado de lá. O rompimento definitivo dos laços familiares. Negação pura e simples da justiça equitativa de Deus. Não tem justiça, não vai ter nada do lado de lá, não tem justiça. Como? E a fixação da sorte e o progresso quase infinito. Conservação da individualidade. De acordo com a fixação definitiva, céu e inferno, rompem-se os laços de família pela desencarnação, sorte selada com o céu, o inferno e o purgatório, anulação de todo o progresso primário. Quer dizer, já está definido. Separa quem ama, se não está no mesmo nível. Aquela mãe que tem aquele amor profundo pelos seus filhos vai estar lá no céu, mas sabendo que seus filhos estão queimando no fogo eterno. Né? E a doutrina espírita? Com essa conservação da individualidade e da lei do progresso. Não se rompem os laços de família, tem continuidade que se fortalece, diferenciação no grau evolutivo, afeição da alma e progressão quase infinita. Ou seja, a morte não separa quem ama. A morte não separa quem ama. Então nos dá o quê? Nos dá entendimento. Deus não pune. Deus nos dá oportunidade. Então, dentro desse princípio, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? O que nós estamos fazendo aqui? Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então veja só, nós precisamos nascer na matéria para aprender. Então, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Não precisava disso tudo, né? Nós tivemos por muito tempo o entendimento de que Deus criou o anjo. E o anjo se revoltou contra Deus. Então é o tipo Satanás, é o mal. No íntimo de nós aprendemos isso e muitos ainda não ensinam isso. Se Deus criou um anjo, o anjo se revoltou contra Deus. Um anjo é um espírito puro. Deus não era. Criou um espírito puro. Esse espírito se revoltar, ele não era puro. Porque nós, quando compreendemos um pouquinho da lei de Deus, nós já buscamos esconder, já buscamos disciplina, já buscamos entendimento para não criar revolta. Agora, um anjo criado, soberanamente justo e bom, né? A modelo de Deus. Como que se revoltou? Se nos criasse todo mundo perfeito, com que conhecimento nós iríamos executar a obra da criação? Com que maturidade? Com que entendimento? Então ele nos criou simples e ignorante para nós nos tornarmos perfeitos. Então, há necessidade do nascimento na condição que o Espírito está vindo. Naquela condição. Nós tivemos uma época em que, se o pai percebesse no filho uma tendência homossexual, o que ele fazia? Colocava no trem e mandava para Barbacena. Se o fazendeiro grandão lá descobrisse, ele se apaixonasse por uma de suas servas ou por uma outra mulher, e a sua esposa não aceitasse, ele a colocava no vagão e mandava para a Barbacena, para os manicômios. Chegava lá, perdia a individualidade, rasgava os documentos e perdia a individualidade. Era mais um no manicômio. Tivemos essa época.
dito trem de doido, veio daí. Quem ia para Barbacena, se não for para não sujar, como se diz, o nome da família, ia para Barbacena. Então, nós vamos ver que nós já passamos por um processo de aprendizado de muitas formas, não é isso? Nós nascemos no planeta, nessa escola chamada Terra, por quê? Diante de uma infinidade de planetas, de um infinito que nós ainda não conhecemos quase nada. O que a ciência nos apresenta hoje no universo, que é a casa do Pai, onde existem muitas moradas, como disse Jesus, e Ele nos preparou um lugar, é um lugar conforme a nossa necessidade. Nós somos matriculados naquela série correta lá na escola. E só vem para nós as provas da matéria que nós estudamos. Ninguém pega o aluno do primeiro ali e o joga lá no quinto período para fazer uma prova. Não, ele vai fazer uma prova do que já estudou. Então, tudo que vem para nós já sabemos. O fardo não é mais pesado que nossas coisas. Então, estamos no local certo com as pessoas certas. Então, nós vamos ver que por que nós nascemos em um país de guerra? Uma criança num país de guerra. É que Deus quer? Não. Qual pai que quer para os seus filhos uma vida dessa? Quando criança já passamos por esses desafios. Por quê? O que Ele quer de nós diante de uma situação dessa? Um militar de uma guerra, qual é a ordem que ele recebe? É matar o inimigo. Filho de inimigo é inimigo meu. O que leva um soldado a acolher uma criança no campo de guerra? O que leva? Ele tem um sentimento. Ele já desenvolveu um sentimento que está além do que manda ele fazer, que é matar. E quando vê uma criança, quem já tem sentimento desenvolvido que não se toca? Quem não tem jeito. Então nós vamos ver que essa migração, olha só, a Alemanha disse que poderá receber até 500 mil refugiados por ano nos próximos anos. Mas voltou a pedir que outros países também recebam imigrantes e refugiados. Gente, é a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. O país deverá receber mais de 800 mil refugiados só neste ano. 4 vezes mais do que o registrado em 2014. E é o principal destino de milhares de imigrantes que chegam ao continente. Gente, o que está acontecendo hoje? Olha só, por que os refugiados querem ir para a Alemanha? E vocês sabem onde eles estão ficando? No grande número? No antigo campo de concentração nazista. Olha, o mecanismo da justiça de Deus. E os próprios, tem uma matéria no Jornal de São Paulo, e quem quiser pode ler lá no YouTube, pessoas, escritores normais, falando o seguinte, que a Alemanha tem uma dívida imensa com a humanidade, e que está reparando. Eu não escrever, não. Os jornalistas comuns. A Alemanha está citando uma dívida dela com a humanidade. É um dos países mais equilibrados financeiramente do mundo. Está aberto, os seus dirigentes estão de coração aberto, recebendo os refugiados. Estão lá no campo de concentração nazista, ex-campo de concentração nazista, num espaço onde quem tem sensibilidade chega lá, não aguenta ficar. É igual o Coliseu em Roma, não sei se alguém já esteve lá. É impressionante a vibração, como que fica impregnado no ambiente. Então, quando a gente fala, o silêncio é prece, cuidar dos nossos pensamentos, que nós emitimos vibração e fica no ambiente, um culto no lar. Olha os mecanismos que nós temos para nos proteger. Então, esses refugiados hoje, será que é por acaso que eles estão indo para a Alemanha? Gente,
e for analisar como que é o processo da justiça de Deus, não fica nada que não será acertado. Até o pensamento negativo nosso tem que chegar no lugar. Então nós vamos ver e olhar a carinha dessas crianças. E criança, gente, faz a gente, como diz, para tremer as bases. A gente não tem como você não proteger uma criança. E se eu tenho um pensamento negativo com uma criança, eu tenho que revê-lo na hora. Por que eu estou pensando com essa criança? São momentos assim, de reflexão profunda que nós precisamos buscar para o nosso equilíbrio, porque cada um de nós somos um. Nós estamos em sociedade, em família, para um amparar o outro, nós caminhamos juntos, mas é individualidade. Então essas crianças que estão nesse processo com essas famílias, imaginemos nós com a vida equilibrada, nossa casa, nosso emprego, nossa família, de repente ter que abandonar tudo isso e sair em busca de algum lugar que a gente não sabe se vai chegar, com as nossas crianças. Vocês já imaginaram o que é isso? Gente, naqueles barcos virando você. Por que Deus permite isso? Quando nós vamos ver, igual aquela boate lá em Santa Maria, pegar um monte de jovens morrendo ali, e aqueles que não foram para a boate? Aqueles que saíram para ir não conseguiram entrar? E as torres que não saíram? Quantos não conseguiram chegar no emprego por causa do trânsito, por causa do filho que passou mal? E nós estamos revoltados. Nós estamos perdendo o trabalho, começa aquela aflição. Olha essa falta de confiança em Deus. Quando nós estamos engarrados no trânsito. Então nós precisamos buscar conhecer mais os mecanismos que nós estamos sujeitos, porque tudo é a nosso favor. O Código Penal da Vida Futura está no Ministério Interno. Peguei alguns vídeos, esse item 9. Todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte ou nas seguintes. Haroldo Dutra, numa de suas palestras, fala o seguinte: se nós fôssemos, se nós tivermos como conhecer todas as nossas dívidas, nós vamos ver que elas são impagáveis. Impagáveis. De tantas questões. Impagáveis. Nós teríamos, por exemplo, que renascer as 250 vezes ser assassinado de novo. Porque quem perde pela espada será? Quem confere pela ferida? Nós não entendemos isso. Se nós fôssemos dessa lei, submetido a essa lei, com rigidez, nós teríamos que vir umas 250 reencarnações só para ser morto. De tantas pessoas que nós já queríamos que já matamos. Tantos lares que nós já destruímos. Mas Jesus disse também que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Olha só. Então, não ficará nada, não será nada. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência de suas imperfeições. Tanto na terra quanto no plano espiritual, nós vamos ter as consequências de nossas imperfeições. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, ser cometida. Então, cada cometimento nosso, cada falta nossa, ela é avaliada, ela é analisada nos seus mínimos detalhes. E não ficará nada despercebido. Nós vamos reparar centímetro por centímetro, até ficarmos quites. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia permanente ficam nos mundos inferiores a expiar as suas faltas
altas, pelas tribulações da vida e purificando as suas imperfeições, até que ele mesmo a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Quando Jesus nos disse que os justos herdarão a terra, olha só, foi Jesus que nos disse isso. Os justos herdarão a terra. Será que nós vamos, aqueles que se tornarem justos e mansos, eles vão herdar a terra sem água, sem mata, Isso nós estamos deixando aqui. Será que vai ser isso? Se os justos herdarão a terra, então nós vamos ver que nós estamos num processo de separação do joio do trigo. Separação do joio do trigo. O trigo estará na terra, o joio vai, como diz aqui, para o mundo primitivo. Vai ajudar, assim como nós recebemos aqui na terra, aqueles do sistema de capela, aqueles que não podiam permanecer lá porque perturbariam a harmonia, vieram para aqui, com todo o seu conhecimento, inclusive hoje, nas pirâmides do Egito, até hoje, não se conseguiram descobrir como foram construídas aquelas pirâmides. Então, os egípcios, quando vieram para aqui, eles vieram do sistema de capela. Olha o mecanismo, olha os meios que a justiça divina utiliza para nos levar à perfeição. Queremos ou não, nenhuma ovelha que o Pai comprou se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Então, nessa feita, nós sabemos, querendo ou não, nós vamos ter que chegar lá. Então, quando nós observamos ao nosso redor a diversidade de condição que nós estamos aqui, a condição que nós nascemos, a condição social, a nossa condição sexual, a nossa condição de nacionalidade, todos os meios que nós nascemos, a nossa família, o meio que nós estamos, é a condição que nós temos para aqui que melhor nos atende. É o meio que nós temos chance de progredir. Então, nós vamos ver. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é estar no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Tem correção. Vai acumulando. Então, quando nós observamos, mas eu vou ter outra chance mesmo, então deixa eu aproveitar aqui. Já que reencarnação existe, deixa eu aproveitar a vida, eu vou ter outra chance. Há pouco tempo, no grupo de estudo nosso na Ipatinga, chegou uma jovem conversando com muita dificuldade. Sabe o que ela disse para nós? Que ela ficou sabendo que a morte não existe. E o noivo dela tinha se tentado, tinha sofrido um acidente, tinha morrido. Aí ela queria morrer para encontrar aquilo lá. Olha só. Eu vou morrer para encontrar com quem eu amo lá de lá. Gente, então nós vamos ver essa diversidade de escolas religiosas que existem, com as mais variadas denominações, nós estamos no lugar da forma que nós entendemos Deus. É ali que eu preciso ficar. No momento oportuno, quando eu vou ampliando o meu conhecimento, eu vou mudando. Não, isso aqui não me atende mais, deixa eu buscar mais conhecimento. Não, isso aqui não me convenceu, deixa eu buscar outra. Quantas pessoas ficam migrando de igreja em igreja, buscando entendimento? Outros não, outros chegam e ficam. Não, essa igreja fala tudo conforme o meu entendimento. É ali que eu devo ficar e servir. E aí, à medida que eu for entendendo, buscando conhecimento, eu vou exigindo mais. E se ali não me oferece, eu busco em outras. Por isso que muitos de nós estamos no espiritismo. Costumam ser espíritas que é a última porta que batemos para nos dar informação. E a gente chega devagarzinho. Na hora que o trem baixar, eu corro. Se for mineiro, fala assim, né? Na hora que o trem baixar, eu corro. Porque a gente não conhece.
O que a gente ouve? Ali é a casa do capeta, ali é a casa do Satanás. A gente ouve lá fora. Gente, informações rasas, nós precisamos acreditar. Informação tem que ter fundamento, tem que ter conhecimento. Para me dar informação sobre qualquer coisa que me perguntem, eu preciso conhecer. Mas a maioria de nós, quando ouviu falar a primeira vez do Espiritismo, era coisa do mal. Lá em Patinho tem criança sofre bullying na escola quando fala que é espírito. O menino fica assim do lado dele. Inclusive na escola a professora estava sendo conivente e quando perguntava a religião dos alunos, que ele falou que era espírita, você não é nada não. Desse jeito. Em pleno século XXI, com as opções de conhecimento, todos têm, ninguém pode falar que não sabia, porque opção, condição para saber todos têm. Hoje a informação está disseminada. Mas nós chegamos a ter com sede de entendimento da vida, com sede de entendimento por que eu nasci assim, por que os meus filhos são tão diferentes um do outro, sendo filhos dos mesmos pais. E aí nós vamos. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Ai meu Deus, eu tenho medo de morrer. Outra hora você fala assim, não, eu sou um cara tão bonzinho, quando eu morrer ela vai ter um tapete vermelho e uma banda de música me espera. Tem gente que pensa assim. Eu estou conhecendo o espiritismo agora, já estou fazendo caridade, já tem. Gente, quanto mais se dá, mais se cobra. Então nós temos que ter muito cuidado desse investimento e achar que o mundo é verdade, não sabe tudo. A justiça divina panteteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor em igual. Nenhum cuja massa progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado como quaisquer outros pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Então não existe aqui. Este aqui foi ungido por Deus. Este aqui tem o dom dos milagres. Este aqui Deus o criou para servir. Deus não cria um filho bonzinho e ruim, não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Onde é a justiça? Nossa, mas aquela família, além de ser bem financeiramente, só tem filho bonzinho, filho estudioso, né? Eu, além de pobre e feio, eu só tive problema. Por que Deus descobre? Como se Deus estivesse distribuindo assim: você vai ser bonito, você vai ser feio, você vai ser rico, você vai ser pobre. Deus não faz conosco, não. Ele é soberanamente justo e bom. Ele não está distribuindo coisas. O que nós temos é a aquisição nossa. Então, nós vamos ver que em que se pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios. São mais de 30. Eu peguei alguns e aqui tem o resumo. O sofrimento é inerente à imperfeição. Se eu sofro, é porque eu ainda sou imperfeito. Tem o sofrimento daqueles que vêm para nos servir de guia, a exemplo de Cristo, do Francisco de Assis, do Chico Xavier. Quantas vezes o Chico foi tentado realmente, ele foi levado, foi discriminado, ele foi criticado, ele teve que ser condenado, ser julgado. E ele sempre sereno, sempre tranquilo. Por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Como que Jesus agiu? Eu já dou conta de agir igual a ele? Eu já dou conta de orar pelo meu adversário? Eu já dou conta de desejar bem para o meu inimigo? Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis,
Assim, a modéstia punha os excessos da ociosidade. O excesso da ociosidade nasce pé, sem que haja um mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então não tem aquela condenação. Cada um, talvez os nossos sofrimentos, as nossas mazelas, os nossos defeitos, são os mesmos. Mas as nossas chances de acerto são diferentes. E nós temos que aproveitar o momento, porque se nós não pagarmos agora a segunda chance, não vai ser da mesma forma. Tudo é de acordo com a nossa capacidade de entendimento daquela situação e de passar por ela. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Nós podemos. A partir do momento que nós criamos um entendimento de Deus, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, nós vamos ser felizes. Nós Deus está confiando em mim. Eles estão me dando essa missão mais difícil do que todos da minha família, do que todos lá da minha rua, do que todos do meu trabalho. Por que eu tenho essa carga mais pesada do que todo mundo? Porque a minha força é maior. Se não fosse, eu não me daria esse fardo. Filho, o problema só vem papais heróicos, papais fortes. Não vem papai de trás. Porque veio que você não conta. Cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Esse código penal da cultura vale a pena ser estudado. Ele está no livro do inferno. É muito interessante a gente aprofundar nesse ensinamento. Então nós vamos chegar a essa conclusão. Esse processo da nossa transformação rumo ao infinito, olha só a natureza como nos dá esse exemplo. A lagarta, essa coisa, né, que a gente tem o maior receio assim, de uma lagarta, depois o que acontece quando ela morre? O seu processo de transformação, ela passa por um casulo. O que parecia ser o fim da lagarta é um processo de transformação. Ela vai no casulo. A morte, que parece o fim, é um processo de transformação. E ela, nesse casulo, o que vai libertá-la desse casulo? Alguém pode chegar e quebrar o casulo e querer ajudar. Ela vai cair ali como? Murcha. Jamais alçará o corpo. Então, gente, assim somos nós, no nosso processo de transformação. É nosso, é de dentro para fora. O casulo é nosso. Nós temos que estourar o casulo. Nós temos que sair do casulo. As pessoas que estão ao nosso redor, eles apoiam, eles protegem o casulo, eles apoiam. Mas nós temos que sair do casulo. Passar a boca. Não adianta nós queremos quebrar o casulo do nosso filho, do nosso vizinho, do nosso esposo, da nossa esposa. Não adianta não. O casulo é nosso. O esforço é de dentro para fora. As pessoas nos apoiam, sim. Por quê? Fomos criados sempre de ignorância, saímos de Deus assim. E vamos chegar na perfeição. Vamos chegar lá, temos um caminho. Né? Foi traçado um caminho para nós. Se nós seguirmos esse caminho reto, vamos chegar lá rapidinho. Mas se nós começarmos no vai e vem, e nem podemos perderá, nós vamos chegar no vai. Então esse processo, nessa caminhada, quando nós distanciamos muito do caminho de Deus, acontece algo na nossa vida, saber lembrar disso. Se nós estamos muito ricos, estamos usando a nossa riqueza indevidamente, porque a riqueza é para gerar benefícios, tanto para o portador da riqueza como para o meio que ele vive. Criar indústria para gerar emprego, não é assim? E aí vai todo o processo. Se eu estou fazendo mau uso, algo acontece na minha vida para me aproximar de Deus, para me relembrar o caminho. Eu estou com a saúde tão boa, de repente vem uma doença. Menos esperar. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que voltar para a casa espírita, eu tenho que fazer o tratamento espiritual. Aí você retorna para a casa espírita, retorna por causa da doença. Olha os mecanismos que Deus usa na nossa vida para nos trazer o caminho.
Não é punição, é reparação. Então nós vamos caminhando e tudo vai aparecendo na nossa individualidade. A ciência hoje já conhece vários pontos dessa massa cefálica do nosso cérebro. Tudo vai ficando armazenado ali. Agora nós temos um comparativo. Por exemplo, o smartphone. Né? Você manda mensagem, o WhatsApp manda mensagem para todo mundo, está essa febre do momento. O que é um smartphone? Manda uma foto lá do outro lado do mundo, na hora chega lá. O que é isso? É um pequeno cérebro. Um pequeno cérebro, ele é inspirado no cérebro com armazenamento de informações. Imagina um dia que nós soubermos usar o nosso cérebro como nós aprendemos a usar o smartphone. As mensagens que estão mandando, hein? Já pensou? Com o nosso cérebro está mandando uma mensagem, você vai na hora. Gente, ainda bem que não sabemos usar. Porque o nosso nível ainda, já pensou? As mensagens chegam, mas não vão abrir, não, tá? Deixa ela lá, deixa quietinha. Tá? Então, onde nós vamos chegar? Hoje nós temos um pequeno cérebro na mão. Aqui, todo mundo está lá. Às vezes chega na loja, ou se ela tinha que atender, está lá. Nem olha para cá, está lá. Não é assim? Aquela cadeia de informação. E nós vamos ver que nós precisamos aprender a usar o smartphone. Precisamos saber o que nós estamos postando nas redes sociais, quais as mensagens que nós estamos mandando para as pessoas. Que um dia nós vamos chegar, nós estamos caminhando para isso. Olha os mecanismos. Se os adultos mais velhos têm dificuldade, é só pedir um 24 anos, 5 anos, que sabe. Não é assim? Nosso socorro está aí. Essa geração nova, geração dos porquês, geração da inteligência espiritual, como diz Dana Zohar, aquela grande cientista americana. Então nós precisamos nos conhecer melhor. Que nós somos portadores de um potencial que nós ainda desconhecemos. Aquele sopro divino da reenvírica, né? Aquele sopro divino nós temos em nós. É o Deus que está em nós. Então nós vamos vendo que a família, a nossa família, é o mecanismo mais perfeito utilizado por Deus para nos estabelecer. A nossa família, são os mais próximos de nós. É o nosso maior compromisso. Quantas vezes nós temos algo totalmente diferente na nossa família? Antigamente era 3 filhos, 12 filhos, 16, 18. Hoje é o máximo 3. Quem tem 3 hoje já é uma família enorme. Não é assim? Mas um pode ser diferente radicalmente dos outros. De uma diferença. Os pais transmitem aos filhos a sua aparência física, né? A genética, a moral, os filhos trazem. Cabe aos pais, por isso que ele é criança, para começar o seu processo de reeducação desde o útero. E hoje você já tem evangelização de bebês, por repente, fica na conta, porque senão, esse sim é o dever dos pais. Esse processo de transformação na nossa família é o nosso grande desafio. Eu posso comparar todos os velhinhos da minha cidade, montar uma asilo, cuidar de todos. Como está o meu idoso? Eu posso fazer no hospital, ser carinhoso com os doentes. Como está o meu doente servindo? Posso estar lá na paz, posso estar dando assistência aos deficientes físicos, aos deficientes intelectuais. Se eu tenho na minha família, como será o meu ser tratado? Então, eu mais compromisso. E as casas espíritas têm os trabalhos de assistência para a terra, para quê? Para desenvolver em nós esse potencial. Porque fazer caridade material é até fácil. É um processo de aprendizado. A família que eu nasci é a família que eu preciso. Eu estou no lugar certo com as pessoas certas. Olha a condição dessa família. É aqui que eu nasci?
é o meu cadinho. É aqui que é o meu processo. Você é nessa. Eu estou no lugar certo. Eu tenho que dar conta onde eu estou. E você já viu que o maior índice de suicídio é entre as famílias da alta sociedade. São os países de primeiro mundo. É onde está o maior índice de suicídio. Por que será? Porque nessa família aqui, ninguém pensa em morrer. Né? Nessa daqui, com tudo. Né? Muitas vezes, por causa disso. Por simples falta de entendimento nos leva à ira, ao ódio, tá? E aí começa toda desarmonia transmitida aos filhos, transmitida todo esse ambiente. Nós com o mecanismo na mão, cara, nossa família, e nós não sabemos usar nesse momento. É um grande desafio. Né? Então cada um vem naquela condição que precisa. Naquela condição. Agora, como que eu estou vivendo essa condição que eu nasci nela? É revoltado? É blasfemando? Como que é? Então nós vamos vendo que tudo para nos chegar a nos proporcionar oportunidades para aprendermos a amar. Precisamos aprender a amar. E quando se fala de amor, Jesus resumiu tudo, todas as leis dos profetas, naqueles 2 mandamentos que eu falei no início. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mas perguntar a ele, quem é o meu próximo, Senhor? O que ele diz? A parábola do bom samaritano. Descia o homem de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, ficou caído à beira da estrada, passaram alguns religiosos, ignoraram, e passou, já ia passando o samaritano, que era tipo Boberé, um homem de má vida. Ele parou, desceu de seu cavalo, atou a ferido daquele semi-morto, colocou azeite, o colocou em seu cavalo e o deixou em uma hospedaria. Deixou 2 denários no hospedeiro e falou: cuida dele, se precisar de pagar na mão, eu pago. Jesus foi que nos deu essa receita, gente. Se nós temos dificuldade de entender o Evangelho, vamos nesses 2 mandamentos. Amar a Deus conforme nós o entendemos e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vocês viram que o samaritano parou, desceu do carro. Nós precisamos descer até ao destino. Descer do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dessa chaga que ainda trazemos, descer do nosso trabalho. Ir ao necessitado, aproximar dele. Se é o nosso filho esse necessitado, vamos aproximar dele, vamos aceitá-lo como ele é. Aceitá-lo como ele é. Aproximar, descer até ele. A partir do momento que você o aceita do jeito que ele é, você tem condição de atar as suas vidas. Você vai conviver com ele a partir do momento que você tem aceitação. Você não vai gostar do que ele faz, mas vai gostar dele, vai aproximar dele. Aí você tem condição de ajudar. Tem que aproximar. Colocar em nosso cavalo, trazer até nós, cuidar. Então, quando nós estamos tentando ajudar alguém, às vezes a gente quer de fora para dentro. A gente conecta primeiro com o amparo material, mas vamos nos aproximando. A gente conseguir ajudar. E são as oportunidades que nós temos de exercitar o amor, de aprender a amar legitimamente, que é a legítima caridade. Por isso a máscara do Cristo fica fora da caridade, não a salvação. E é a parte mais criticada pelos nossos irmãos de outras religiões, principalmente os evangélicos, né? De uma forma geral, não pregam a caridade. Então eles criticam a doutrina espírita porque fala fora da caridade na salvação. Porque caridade, gente, não é só da esmola, não. É o que o bom samaritano fez. A caridade material é o que nós já sabemos fazer, nós já damos conta de fazer. E através dessa caridade, através do prato de sopa que eu vou dar ao necessitado, eu vou parar também para ouvir. Por que ele está bem descaçoso? Como é que está a sua família? O que ele está precisando? Muitos
está precisando de orientação, de alguém para ouvir. Alguém para ouvir. E a nossa legislação humana, através do reordenamento da segurança social, está nos obrigando a aprender a ouvir. Os idosos que estão lá têm que ser ouvidos, tem que ser relatado o que eles estão ansiando, o que eles pensam da vida ainda, o que eles acham da família. Olha só, a lei humana nos obrigando a seguir a lei de Deus, a respeitar a individualidade de cada um. Lá no lado da verdade cristã em Patinga, né? Se você observar a transformação que ocorreram naquelas senhoras com problema mental, de 2 anos para cá, quando começamos a implantar essa lei, gente, o respeito à individualidade, isso cabe para a nossa família. A partir do momento que a individualidade do outro, ele cresce e nós crescemos. As mulheres com problema mental, que não podia ter nem um ventilador no quarto, nada, nem um armáriozinho para fugir, nada. Hoje tem ventilador, tem armário, elas não sabiam cuidar, porque não era respeitado. Elas não eram cuidadas nesse tempo. Hoje não. Tem umas que sabem escrever, não sabem escrever. Está lá e não sabem nem aonde está a família, nem de onde veio, nós não sabemos algumas delas. A transformação, o poder do amor, o poder do respeito, isso nós estamos aprendendo. Precisamos de outro jeito, principalmente na nossa família. Vamos cuidar para o nosso crescimento. Então, a proposta de Cristo, dentro desses mecanismos que estão nas nossas mãos, para o nosso crescimento, para crescermos juntos com essa comunidade, nós precisamos de aprender mais de Jesus. Precisamos sair da superfície. Precisamos sair só do eu acho, porque esse é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ser muito rico. Nós não temos condição de fazer o que ele fez ainda, mas estamos aprendendo. Estamos no caminho para chegar um dia podermos alçar voos do mundo. Então, todos esses recursos que temos hoje, desde o nosso corpo físico, da forma que nós recebemos, é um mecanismo que temos para o nosso caminhada, para o nosso trabalho nesse processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, porque a nossa Mãe Santíssima nos envolve muito nos dando força e coragem, essa valorização da vida. Que o medo da morte que nós adquirimos foi exatamente para nos prevenir, para aproveitar o máximo possível essa oportunidade da comunidade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós continuamos, mesmo sabendo que do lado de lá a vida continua, que nós façamos o melhor uso possível do tempo que estamos vivendo. Muito obrigado.